Olá, inicia-se então o capítulo 10, capítulo no qual vamos estudar o conversor ADC. O conversor ADC é importantíssimo para o nosso projeto, pois é através dele que poderemos obter o valor de tensão e corrente que estão sendo demandados pela carga para assim calcularmos sua potência. Então vamos lá. Primeiro tópico, conversor ADC. Para configurar o conversor AD do PIC, serão utilizados ao todo 3 registradores, sendo estes o ADCOM0, ADCOM1 e ADCOM2. Então, para a gente utilizar o conversor DC do microcontrolador, a gente faz uso de 3 registradores. O resultado da conversão AD então, a read ADC. Essa função read ADC é a que vai fornecer o resultado da conversão ADC para o nosso programa. Então, vamos ver aqui o registrador ADCOM0 inicialmente. Note que o registrador com 0 é composto de 8 bits, um deles não é utilizado. Os bits 7 e 6, chamados de VCFG1 e VCFG0, têm a função de configurar a tensão de referência para o conversor AD. Ou seja, eu posso, tipicamente, a referência é a própria alimentação do microcontrolador, ou seja, 5 volts e GND. De toda forma, a gente pode também configurar outra fonte de referência, desde que esteja dentro dessa faixa, de 0 volts a 5 volts. Tá? A gente não vai utilizar esse recurso, a gente vai usar como tensão de referência a própria alimentação do microcontrolador, ou seja, os 5 volts que alimenta o mesmo. Então, como neste exemplo a tensão de referência será proveniente da própria alimentação do microcontrolador, deve-se deixar ambos em zero. Então, a gente vai deixar os dois bits aqui, o VCFG1 e o VCFG0 em zero, por quê? A gente está configurando a tensão de referência negativa e a tensão de referência positiva para a alimentação do microcontrolador, ok? Já os bits CHS2, CHS1 e CHS0 permitem selecionar qual canal AD será usado para a conversão. Como o sensor está conectado à entrada N0, deve-se deixar estes bits em zero, já a combinação deles permite selecionar um canal para a conversão AD conforme a tabela abaixo. Ou seja, nós temos não uma, mas várias entradas analógicas no microcontrolador. Então a composição desses 3 bits CHS2, CHS1 e CHS0 permite selecionar qual entrada analógica será lida pelo microcontrolador naquele momento. Então, se esses 3 bits estiverem 0, 0, 0, a entrada selecionada vai ser o N0. Se tiver 0, 0, 1, vai ser a N1. Se tiver 0, 1, 0, a N2. E assim sucessivamente. Veja que ao todo nós temos 7 entradas analógicas, de N0 até N6. Já o bit 1, chamado de Goldoni, tem a função de inicializar a conversão AD. Sempre que iniciar a conversão AD, deve-se colocar este bit em 1 e verificar quando o mesmo ficará em 0, pois neste momento será a indicação de que a conversão AD terminou. Ou seja, quando a gente for fazer uma conversão analógica, a gente tem que colocar esse bit Goldoni em 1 e em seguida guardar esse bit I a 0, porque quando chega esse momento ele vai a 0, é sinal que a conversão ADC acabou e a gente pode fazer a leitura do resultado através da função read ADC. O bit chamado de AD-ON permite ligar ou desligar a máquina de conversão AD, ficando neste caso em 1, já que o interesse da máquina de conversão fique ligado. Claro, nós temos aqui o bit 0 chamado AD-ON. Através desse bit, a gente pode ligar ou desligar a máquina de conversão ADC. Como nossa intenção é deixar essa máquina ligada para poder ler os resultados e dessa forma tratar o mesmo, a gente vai deixar esse bit aqui em 1, porque sinal que a máquina ADC está ligada. Então o resultado final vai ser esse aqui. O ADCOM 0 vai ficar dessa forma, ou seja, está ligado uma máquina de conversão ADC, o Goldoni está em 0 inicialmente, porque a gente não está fazendo a conversão, a gente está só ligando a máquina de conversão ADC. Esses 3 bits indicam que nós estamos usando o canal N0, ele que está selecionado para fazer a conversão ADC. Esse bit aqui não é usado, e esses 2 bits indicam a referência, ou seja, a tensão de referência é de 0 e 5 volts. Só lembrando que o ADC do microcontrolador ele é de 10 bits. O que quer dizer isso? Se você fizer 2 elevado a 10, você vai encontrar 1024. Ou seja, quando eu fizer a leitura da função readDC, ele vai me dar um valor de 0 a 1023. Isso vai depender da tensão analógica que tiver na entrada N0. Por exemplo, se o N0 tiver 0 volts e eu fizer a leitura analógica através da função readDC, eu vou encontrar o resultado 0. 0 porque 0 é referente a 0 da entrada analógica, no caso 0 volt.
Se no caso do N0 estiver com 5 volts, e eu novamente fizer uma leitura da entrada analógica usando a função read ADC, a gente vai encontrar já o valor 1023, que é o valor máximo da conversão. Se tiver 2,5 volts na entrada N0 e eu fizer uma leitura usando a função read ADC, eu vou encontrar o resultado aqui, 511. E assim linearmente. Então essa função read ADC me permite ler o resultado analógico de maneira proporcional à tensão aplicada na entrada, de 0 a 1023. Então, quando tiver 0 volts, retorna 0. Quando tiver 5 volts, retorna 1023. Quando tiver 2,5, retorna 511. E assim, linearmente. É uma conversão linear. Okay? Então, aqui nós temos o microcontrolador, tá? Apresentado, com as entradas analógicas dele. Todos que têm AN, é a indicação que tem entrada analógica. Então, AN0 no RA0, indicação que tem uma entrada analógica no pino RA0. AN1 aqui no RA1, também é indicação que há uma entrada analógica no pino RA1. E assim sucessivamente. Temos aqui o AN2, o AN3, tá? Temos aqui o AN4, tá aqui o AN4, o AN5, temos o AN6. Então são 7 entradas analógicas disponíveis nesse modelo de microcontrolador. O registrador ADCOM tem a função de configurar quais dos pinos do PIC serão analógicos ou não. A gente já tem usado o ADCOM ao longo do curso, se lembrar, a gente tem configurado ele de modo a deixar todas as entradas configuradas como digital, não como analógico. Já nesse experimento, a gente vai ter que deixar pelo menos uma entrada no formato analógico. Observe na figura a seguir que os pinos RA0, né, como você pode ver, o RA0 é N0, RA1, o RA1 é o N1, o RA2 é o N2, e assim sucessivamente. Tem a função especial AN0 até AN6, respectivamente. Através do registrador abaixo, que é o ADCOM, que nós já temos usado no longo do curso, pode-se configurar individualmente quais desses pinos serão analógicos ou digitais. Observe. Então, nós temos aqui o ADCOM sendo apresentado para vocês. Tá? O bit PCFG0, que é esse bit aqui, ó, mais à direita, o bit 0, é referente à entrada AN0. O PCFG1, AN1. E assim sucessivamente. Veja que cada bit aqui, a posição dele é referente a uma entrada analógica. O bit 0, que é o PCFG0, refere-se à entrada analógica 0. O bit 1, que é o PCFG1, refere-se à entrada analógica 1. O bit 2, que é o PCFG2, refere-se à entrada analógica N2, e assim sucessivamente. Caso um destes bits esteja em 1, o pino estará configurado no formato digital, e caso esteja em 0, no formato analógico. Como neste exemplo será utilizada apenas a entrada N0 como analógica, deve-se deixar esse registrador da seguinte forma. Então, notem que até então a gente tem usado todo ele em 1, né? Esse bit aqui também tem ficado em 1, se observar nos dois exemplos anteriores. Já agora ficou diferente, por quê? A entrada AN0 ficou como analógica e o restante está como digital, já que o nosso potenciômetro que a gente vai utilizar na aplicação, a nossa entrada analógica, vai estar conectada à entrada AN0. O registrador ADCOM2, apresentado a seguir, tem a tarefa de configurar o formato da conversão AD, assim como a velocidade de conversão e tempo de aquisição. Então, o registrador será utilizado da seguinte forma. Então, a gente vai usar dessa forma aqui, está sendo apresentado o ADCOM2, a gente está configurando ele para fazer uma leitura, o tempo de clock dele, o tempo de aquisição dele, e também o tempo para ele tirar uma média das entradas analógicas. Colocamos o valor máximo para ter uma estabilidade boa. Então, essas são as configurações que nós vamos utilizar ao longo do curso, do ADCOM 0, ADCOM 1 e ADCOM 2, que são os registradores responsáveis por configurar a máquina de conversão ADC. Então, recapitulando, o ADCOM 0 configurou a entrada AN0 para fazer a leitura, ligamos o conversor ADC, botamos também a referência para a referência interna. O ADCOM 1 configurou qual a entrada vai ser analógica, no caso a gente configurou somente a entrada AN0 como analógica, o restante não, tá? E o ADCOM 2 configurou o tempo de clock e o tempo de média que ele vai fazer para de aquisição, que a gente setou para o valor máximo para ter uma boa estabilidade na leitura. Vamos ver agora o esquema elétrico. O exemplo a ser desenvolvido irá ler o canal AN0 e mostrar no LCD o resultado da conversão de 0 a 1023. Por que de 0 a 1023? Porque o conversor ADC do PIC ele é de 10 bits. Então, 2 elevado a 10 dá 1024. Ou seja, você vai ter uma leitura de 0, a contagem começa a 0, até 1023. Tá? Então, o experimento que nós vamos fazer é esse aqui. O kit didático está preparado dessa forma, mas para quem não tiver o kit, pode montar baseado nesse esquema. No protoboard, na placa padrão, ou simular em simuladores, tá? Como o Proteus, por exemplo. Então, note, nós temos aqui o display conectado ao microcontrolador, mesmo esquema usado até então, não mudou nada.
o pino D4, o D7, o RS, o N. Mas aqui temos uma novidade, que é o quê? Um trim pot conectado no pino RA0. O RA0 nesse experimento vai ser utilizado como AN0, ou seja, entrada analógica 0. Dessa forma, a gente vai poder variar esse trim pot de 0 a 5 volts e dessa forma ver um display de 0 a 1023 de acordo com o resultado da conversão. A nível de fluxograma, aqui está apresentado como é que vai ser o fluxograma de experimento. Inicializa o LCD inicialmente, depois configura a máquina de conversão a DC, lê o canal N0, atualiza o LCD e aguarda um segundo e fica em loop, fazendo isso constantemente. Bom, vamos ver o código então. Aqui nós temos o include do PIC, nós já temos usado ao longo do curso. Temos a biblioteca string, também que nós usamos no último experimento de display LCD. Aqui temos uma novidade, que é o include adc.h. Esse adc.h possibilita usar a função readADC, que é a função que permite ler um valor da entrada analógica do microcontrolador, tá? Para a gente poder ter aquele resultado de 0 a 1023. A função readADC. A função readADC está dentro dessa library aqui chamada adc.h. Depois temos include lcd.h. Esse lcd.h permite que a gente acesse o LCD da mesma forma que nós temos usado até agora. Então essa lcd.h nós já temos utilizado ao longo do curso, no exemplo passado, para fazer acesso ao LCD. Tá? Então aqueles arquivos lcd.c, lcd.h vão ser fundamentais nessa experiência. Você pode até fazer esse experimento baseado no display LCD, já que as rotinas de acesso ao mesmo não mudaram nada. Em seguida temos a configuração do clock, do watchdog, do LBP, também não mudou nada, frente ao que nós temos usado até então. E aqui temos o código em si para fazer a leitura analógica. Como é que está feito esse código? Começa com a declaração daquele vetor de 20 caracteres, da mesma forma que nós fizemos no último experimento. Aqui temos a função lcdnic, que inicializa o display LCD, também da mesma forma que no último experimento. E aqui a configuração do ADCOM 0, ADCOM e ADCOM 2, que foi comentada ao longo desse capítulo. Nós vimos como configurar o ADCOM 0, ADCOM e ADCOM 2. Veja que é uma cópia, é igualzinho a gente já tinha planejado anteriormente. Aqui temos o loop while 1, o loop de repetição. O que nós temos aqui? ADCOM 0 bits gold on igual a 1, ou seja, a gente inicializa a conversão AD, a gente está inicializando no start na conversão ADC. E aqui a gente aguarda esse bit ir para 0. Por quê? No momento que ele for para 0, é sinal, é indicação que a conversão ADC acabou. Quando a conversão ADC acabar, a gente passa para a próxima linha. Nessa próxima linha, o que é feito? Faz a conversão do valor analógico, ou seja, da leitura analógica, usando a função readDC, e carrega esse valor de 0 a 1023 na variável texto. Porque o readDC me retorna um valor numérico. Essa função i2a é uma função da linguagem C, tá? Que vai converter esse valor numérico do readDC para um valor caractere, salvando em texto. Em seguida, a gente mostra no display, usando a função lcd-texto que nós já conhecemos já. 1,1, ou seja, linha 1, coluna 1, e mostrando o valor presente na variável texto. Isso vai ser feito continuamente. A gente pode colocar até aqui um delay, tá? Se for o caso. Pode colocar um delay 10K, TCY, X, 100, por exemplo, para ficar lendo de 1 em 1 segundo, tá? Pode complementar dessa forma. Vou pegar esse código aqui, vou copiar lá para o MPLAB e vamos compilar o código. Então, baseado no exemplo anterior que nós vimos do LCD, eu só copiei e colei aqui e vamos mandar compilar. Vamos ver o resultado que vai dar. Então veja que baseado no exemplo anterior, no display de CD que nós vimos, foi possível implementar nesse código a leitura da máquina do ADC e obter assim o valor do resultado de 0 a 1023 de acordo com a tensão. Você, ao testar esse experimento, você vai observar que conforme for aumentando a tensão do pinpot, chegando próximo de 5 volts, o valor da conversão vai só aumentar. E conforme você for diminuindo, vai diminuir também. Então, quanto mais tender a 5 volts, maior vai ser o retorno, vai ficar mais próximo de 23, e quanto mais próximo de zero, mais próximo de zero em si, tá? Mais próximo de 0 volt, mais próximo de zero o resultado da conversão DC. Note que a compilação ocorreu com sucesso, o arquivo.exe foi gerado, você pode pegar esse arquivo.exe agora, gravar no PIC, montar o hardware proposto e o funcionamento,
também testar no simulador, caso você tenha algum. Bom, gente, senhores, então esse capítulo é um capítulo importantíssimo do nosso curso, porque nós vimos como usar a máquina DC. E esse conhecimento vai ser aplicado nos próximos para a gente fazer um voltímetro e amperímetro, que é uma base para fazer o medidor de energia. Então a gente vai fazer em seguida o voltímetro, o amperímetro, o watímetro e em seguida o medidor de energia em si. Agradeço a atenção de todos e nos vemos no próximo capítulo. Até mais.